Continua o Alter Rebbe com a explicação da sequência da nossa reza matinal, depois que ele nos falou que tanto nos versículos de louvor, Psuke de Zimra, como também nas bênçãos que precedem o Shema, nós meditamos e refletimos sobre textos que nos levam a intensificar a nossa sede por divindade, por espiritualidade. Depois ele vai nos dizer que tudo isso vai até a bênção imediatamente anterior à leitura do Shema. Tudo que vimos até agora no conteúdo da oração, nas sessões iniciais da reza matinal, isso representa um engrandecimento, uma intensificação da sede por divindade, algo que vem de baixo para cima, por assim dizer. Ou seja, que nós, aqui embaixo, nós como criaturas incorporadas, etc., nós devemos desenvolver e cultivar a aspiração, a vontade de se elevar. Então, esse é um movimento que começa, por assim chamar, por assim dizer, mimata lemala, de baixo para cima. Nós devemos nos conscientizar da situação que nos encontramos e cultivar, fomentar dentro de nós mesmos essa aspiração de elevar-se. Veu Bechinat Midbar Sinai. Isso que nós falamos, esse trabalho espiritual de engrandecer e intensificar a sede por divindade, é aquilo que nós chamamos de... Isso que é como uma pessoa que se encontra no deserto, sedenta, isso que representa em termos espirituais essa metáfora do que consta na Torá, o Midbar Sinai, né, de estar no deserto, conforme a gente já explicou anteriormente. Até chegar na benção colada no Shema anterior ao Shema, Ad Birkat Ahavat Olam Haftanu, que nessa benção se fala do fato de Deus ter entregue a nós a Torá e as mitzvot, e essa benção começa dizendo que Deus, com amor eterno, nos amou e nos ama, e esse amor se expressa no fato dele ter nos dado a Torá e as mitzvot, os seus estatutos, os seus preceitos, com isso iluminado nossa vida, etc. Diz o Alter Rebbe, Shebirkat Ahavat Olam Yamshacha Milmala Lemata. Essa benção, que começa com as palavras Ahavat Olam Haftan, um amor intenso, um amor eterno, Deus nos ama, isso se refere em termos de via espiritual. Até agora nós falamos que havia um movimento de mimata lemala. Nós, aqui embaixo, cultivarmos a elevação, cultivarmos a sede, a ânsia, a fim de se elevar de baixo para cima. Essa brachá de Ahavat Olam, ela já indica a segunda via, a via que vem de cima para baixo. Como a própria bênção começa dizendo, Ahavat Olam Haftanu, Deus, o Senhor nos amou com amor eterno e muito intenso, o Senhor nos ama. Mas isso é algo que vem de cima para baixo. Em outras palavras, aqui já vem o outro movimento de saciar a sede. Nós devemos despertar a vontade, a ânsia, o desejo por espiritualidade, de se aproximar da divindade, etc., de elevar-se espiritualmente. Essa brachá de Ahavat Olam, ela já reflete a recíproca divina, aquilo que vem de cima para baixo, que se expressa nessa brachá que nos descreve que Deus, com amor intenso, com amor eterno, Ele nos ama, com o intuito de saciar essa nossa sede, de preencher esse nosso desejo por espiritualidade e divindade. Avodat Atzimon Lelokut Miatchalat Tfilat Birkat Ahavat Olam. Em outras palavras, de acordo com o Alter Rebbe, esse serviço espiritual de despertar, estimular e cultivar a sede por divindade, a ânsia de elevar-se, etc. Isso vai do início da reza até essa benção anterior ao Shema, Brachá de Ahavat Olam. Ou seja, isso inclui todos os versículos de louvor e também a bênção inicial antes do Shema, que fala do louvor dos astros, dos anjos, dos seres celestiais, etc. Porém, quando chegamos nessa brachá de Ahavat Olam, antes do Shema, aqui se inicia um segundo estágio na reza, que agora
agora ele se reflete num outro movimento espiritual, o movimento de Amshachá Milmala Lemata, de atrair de cima para baixo. Se até agora o trabalho era de elevar aquilo que está embaixo para cima, para um plano espiritual, essa brachá de Ahavat Olam, a partir dela, começa a descrever o movimento oposto de atrair espiritualidade para baixo. Em outras palavras, Adam mesugal lifol bekochot atzmo, nós primeiro devemos esgotar aquilo que está no nosso alcance. O que a pessoa pode fazer por si só, com suas próprias forças, com seu esforço intelectual, emocional e espiritual. É realá me mata lemala. A pessoa pode, querer se elevar, sair do plano terrestre, não é? Ou de estar imersa, vinculada, agarrada, presa apenas no campo terrestre materialista, e a pessoa pode despertar essa vontade de crescer espiritualmente, de elevar-se, de aproximar-se ao divino. Hainu, ou seja, o que cabe e compete à pessoa, leorer beatzmo et atzimaon lakadosh baruch hu bechvodo beatzmo. Compete à pessoa despertar, estimular essa vontade de ligar-se a Deus, e não só ligar-se a reflexos da divindade, mas a pessoa ter essa aspiração de conectar-se à própria essência divina. Mas isso não está no alcance da pessoa. Né? Se nós falamos que nem os anjos e nem os seres espirituais, celestiais, conseguem captar a essência divina, muito menos o ser humano, ainda estando aqui nesse mundo terrestre, incorporado num corpo físico com uma alma animal. Então a pessoa só pode, e nisso cabe o nosso serviço, a pessoa só pode desenvolver a ânsia, a sede e a vontade. Mas preencher essa vontade, esse desejo, saciar essa sede, não está no nosso alcance. Pois a criatura com força própria, ela não tem a capacidade, é impossível para não só a criatura humana, qualquer criatura e qualquer ser não é capaz de chegar e alcançar, tocar, entre aspas, não é? Captar a essência de Deus, chegar ao próprio Criador. Porque a distância que separa a criatura de Criador é uma distância infinita e ilimitada, é algo intransponível. Né? O Criador ele completamente está acima do conceito de criaturas. Por isso, nenhuma criatura, não só a criatura humana, nenhuma criatura, por mais elevada espiritual que seja, não consegue captar e chegar à essência divina. Porém, aqui vem a bondade divina. Se nós não conseguimos chegar lá, Ele, Deus, vem até nós, Ele se aproxima de nós. Hakadosh Baruch Hu bechasdo agadol, Deus, na sua imensa, infinita bondade, mekarev et atzmo eleinu, Ele toma a iniciativa e Ele se aproxima de nós, para dar possibilidade e acesso que a gente possa chegar mais perto dele, o Meravet, Simaona Nefesh Elokit, e ele sacia, ele, Deus, nós só temos a possibilidade de perceber, se conscientizar da carência da alma, da sede da alma, e até de estimular essa sede, esse desejo, mas saciar essa sede não está no nosso alcance. É Deus, na sua bondade, que Ele se aproxima de nós e Ele sacia a sede da alma divina, fornecendo a ela a espiritualidade, a proximidade de Deus que ela deseja. Kiruv Zenikra, isso na linguagem cabalística, essa aproximação é chamada de Amshachá Milmala Lemata, atrair algo de cima para baixo, ou seja, isso vem por iniciativa divina, não é pela nossa elevação de baixo para cima, porque a nossa elevação só pode chegar até um determinado limite. Então esse encontro com a essência divina vem só graças a Deus, graças a essa atração da espiritualidade, da divindade, da sua essência de baixo para cima, ou seja, aqui o cima é Deus, Shakadosh Baruch Hu Nimshach Umitkarev El Atachton, Deus na sua infinita bondade, Ele na sua elevação, Ele se deixa atrair, se aproximar até nós, as criaturas inferiores.
E esse é o conteúdo dessa bênção que precede o Shema, Havat Olam Ahavtanu, Deus. O Senhor nos ama, nos amou com amor intenso, infinito, um amor eterno. A Medaberet ala Kiruv Gadol, ela descreve a grande aproximação de Deus ao povo de Israel, Bekiruv Zeh, através, como nós falamos, da Torá e Mitzvot que nos foram entregues, etc. E é essa aproximação divina que sacia a sede da alma, que preenche o desejo da alma do espírito. Conforme ele vai explicar mais adiante também, quando a pessoa percebe o quanto Deus lhe abraça, o quanto Deus lhe estendeu a mão, o quanto Deus se tornou acessível a ela, a criatura, então isso engrandece na pessoa também o seu amor a Deus. Ela se sente numa necessidade de corresponder, ela se sente gratificada, ela percebe o quanto Deus é bondoso conosco e Ele nos possibilita até superar as nossas, superar as nossas limitações, as próprias limitações nossas como criaturas finitas, limitadas. Deus, na sua bondade, Ele permite a gente superar isso através da sua aproximação a nós, ou seja, dentro das nossas limitações, a gente jamais conseguiria superar os obstáculos, porque, como nós falamos, são distâncias infinitas, ilimitadas, intransponíveis, etc. Então, dentro da nossa capacidade, a gente jamais conseguiria chegar e captar algo da essência do Criador. Isso só se torna possível porque Ele, o Criador, se aproxima de nós. Em outras palavras, até nos aceitando, nos acolhendo, mesmo na nossa imperfeição, mesmo na nossa limitação, né? Mesmo na nossa finitude, a nossa limitação de capacidade de captação e todas as outras limitações, mas Ele se aproxima de nós mesmo assim. Isso deve despertar na pessoa, então, um sentimento, tão gratificante, um sentimento de amor ainda mais intenso. Que isso vai ser aquilo que é chamado na Hassidut de Ahavá Betanugim, um amor prazeroso, um amor com deleite, porque daí a pessoa sente o prazer da proximidade com Deus. E esse amor, Meravet Simaona Nefesh Elokit, ele é capaz de saciar toda a sede e ânsia da alma divina. Quando ela sente que conectou-se a Deus, a sua própria essência, como nós vamos ver, que isso ocorre, isso está descrito, que está não só simbolizado, mas é o conteúdo da reza no Shema Israel e depois na Amidah, que representa um momento mais íntimo, profundo, solene, etc., de ligação e conexão com Deus. Isso na metáfora dos versículos que ele está explicando, que ele nos falou que existe o Midbar Sinai, existe o lado chamado deserto. Ele nos explicou o que é o deserto em termos espirituais e a sede por divindade que ele causa, etc., mas que depois, em pleno deserto, foi erguida a tenda da revelação divina, Ohel Moed, o lugar onde Deus se revela, Deus se manifesta. Então isso que nós vamos ver, que ele vai nos explicar mais tarde, que esse também é o objetivo da reza da pessoa, que a pessoa não só consiga sair do deserto espiritual, superar as dificuldades que ele enfrenta no deserto, ou saciar a sede causada pela sua caminhada pelo deserto. Mais do que isso, a pessoa em pleno deserto consegue montar um santuário, consegue erguer um santuário para Deus, uma tenda da revelação. Em outras palavras, a pessoa consegue, mesmo nesse mundo físico e material que nos encontramos, e mesmo estando num corpo e numa alma animal, a pessoa consegue fazer uma morada para Deus nessas circunstâncias também.